nós ensaiamos, faz do jeito que a gente ensaiou, sorriso. Fala pessoal do canal da Giva, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou namorado da Giovana, tenho 27 anos. E hoje eu vim contar pra vocês, é isso aí que vocês estão vendo no título. Bem, eu tenho 27 anos e tatuo desde os meus 17 anos. Eu não sou tatuador, eu faço tatuagem no meu corpo. Por que sempre nos vídeos eu tô doente, velho? Enfim, o que eu queria comentar com vocês? Assim como muitos provavelmente não tem nenhuma ou pretende fazer a primeira, cara, só posso dar uma dica, a dica mais importante e assim, que ninguém me deu quando eu comecei. Cuidado com o espaço onde você vai fazer a sua primeira tatu. Isso pode estragar muito o seu projeto no futuro. Por que eu falo isso? Hoje eu sou educador físico, sou formado, sou pós-graduado, já tenho minha área de trabalho, eu amo o que eu faço, não trocaria por nada e, de acordo com isso, minha profissão me dá essa liberdade de poder fazer com o meu corpo o que eu quiser, né? Eu sou um cara que sou totalmente resolvido com a minha família. No princípio, meus pais não apoiaram, meu pai até hoje ainda contesta um pouco, brinca, mas respeita, porque eu tenho 27 anos, provavelmente se você tem 17, 18 anos, tá vendo esse vídeo, seus pais podem ter a cabeça um pouco mais aberta, mas os meus, no caso, não tinham. E quando eu fiz a minha primeira tatuagem, faltava um dia para fazer 18 anos. Bem, eu já tinha decidido que eu ia fazer. E sobre a escolha do que eu queria fazer, como um garoto de 17 anos, a gente vai mudando, vai montando a nossa personalidade e vai traduzindo isso nos desenhos do nosso corpo. Bem, pelo menos é isso que eu fiz. As tatuagens que eu fiz sempre tiveram um pouco da minha história, sempre eu quis deixar registrado as minhas passagens de felicidade e infelicidade. E nisso eu acabei montando quase que, sei lá, acho que 80% do meu corpo, sei lá, 70%. Eu nunca me inspirei nisso, nunca me importei, até esses dias que a gente começou a contar quantas tatuagens eu tenho, e a gente ficou na dúvida entre 37 e 40, alguma coisa assim. Mas enfim, quando eu fui fazer a minha primeira tatuagem, eu quis fazer uma frase, porque essa frase para mim ela tinha um significado muito forte. Foi uma pessoa que me inspirava bastante, que quando eu conheci a história, eu comecei a admirar e vi que aquela frase ela era muito motivadora e eu queria ter aquilo no corpo, porque pela minha passagem de vida também, por situações que eu passei quando criança, que eu quase perdi a vida por um acidente. E a frase é Vini Vidi Vici. Eu vou mostrar para vocês no final as minhas tatuagens e vou falar também sobre um pouco de onde eu sentir mais dor, onde eu sentir menos dor e sobre alguns mitos e verdades. Bem, é claro que o que eu estou falando aqui, eu não sou profissional. Se você tiver contato com alguém, procure conversar com essa pessoa antes. Não aconselho ninguém a fazer tatuagem, a não ser que tenha certeza do que está fazendo. Bem, eu não me arrependo de nenhuma. Hoje em dia eu tenho vontade de trocar um pouco algumas coisas que eu tenho, por questão de espaço também. E é isso que é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro ponto de tatuagem, a primeira tatuagem que a gente escolhe, como o corpo ele tá em branco praticamente ali, e você tem os contornos, você tem que pensar muito na questão da estética, onde ficaria visualmente mais harmonioso, digamos assim. Então, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu mandei no peito. Por quê? Mandei atravessado no peito. Porque eu já fui no Google e escrevi assim, tatuagem, ponto de tatuagem onde mais dói, onde que mais incomoda. E eu descobri que a região do peitoral era uma das regiões mais sensíveis, junto com a axila, mamilo e pé e as articulações. Então aqui, aqui, enfim, todas as articulações que nós temos no corpo. Eu falei, pô, velho, mandar no peito então, por quê? Porque era uma coisa que eu gostava tanto, que eu falei assim, se eu conseguir finalizar o meu desenho, porque eu sou um pouco fresco com dor, se eu conseguir finalizar meu desenho, eu sei que eu vou gostar muito de tatuagem, eu vou querer ter várias no meu corpo. Deu no que deu. Fiz a primeira, fiz no peitoral, uma frase, durou acho que uns 30, 40 minutos para fazer, porque era uma coisa bem simples mesmo. E quando eu vi, eu falei, caraca, velho, isso é muito legal, quero fazer mais.
e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. Fiz no peitoral, vi que foi tranquilo, aí já mandei logo na perna, que era um lugar que as pessoas diziam que não incomodava tanto. E daí, meu irmão, foi uma atrás da outra. Teve uma época da minha vida que toda quarta-feira eu fazia uma tatuagem, ou eu retocava uma tatuagem, ou eu estava fazendo um sombreamento, eu estava fazendo alguma coisa. Eu fiz isso por um ano, imagina, um ano, toda quarta-feira eu fazia alguma coisinha. Eu fiz a última tatuagem, a Giovana até estava do meu lado, fiz uma na nuca, e foi uma que me incomodou bastante. Mas eu fiquei um bom tempo sem fazer tatuagem. E eu acho que quando a gente fica esse tempo assim, a gente desacostuma, sabe? Teve uma época que eu tava tão viciado que eu fazia e não sentia nada. Pra você ter noção, eu tatuei a parte de trás do meu joelho jogando Guitar Hero. E outra parte de uma outra tatuagem eu dormi. Eu consegui dormir de tão relaxado. Uma coisa que eu indicaria pra você que quer fazer tatuagem, antes de ficar pesquisando, devo ou não devo passar xilocaína, devo ou não devo tomar anti-inflamatório, tudo querendo escapar da dor. Bem, eu quando eu fazia tatuagem, eu fazia assim, eu quero ir com o meu corpo tranquilo, sem nada, sem tomar nada. Eu vou para sentir o que tiver que acontecer. E algumas vezes eu questionava se era certo fazer isso ou não, e outras eu tinha certeza, porque nem todo dia a gente acorda igual. Vamos lá, uma coisa que eu notei que é muito importante, cara, minha vida ela é muito corrida. Em média, antes eu estava trabalhando em média 15 horas dia, pensa. E às vezes eu tinha uma tatu no dia seguinte, e cedo, e eu saía da academia meia-noite, chegava em casa 1 e ia dormir 2. Aí, cara, uma coisa que eu aprendi, nunca tatue quando você estiver virado, quando você não tiver tido uma noite de sono agradável. Véi, não sei se é psicológico, mas doeu pra desgraça a tatuagem. Doeu muito. E pra poder afirmar isso não aconteceu com uma vez. Foram várias tatuagens que eu fui virado de sono e não rendia. Minha pele inchava muito, aí já perdia a qualidade, a tinta já não penetrava bem no tecido. E uma coisa que o meu tatuador na época falou, ele falou assim, cara, você não vai vir mais tatuar virada assim, porque não dá. A gente faz 30, 40 minutos e o trabalho fica inacabado. E realmente, velho. Então, pontos que pra mim doeram pra caralho. A nuca, quando não é uma frase, eu tô falando de desenhos, ok? Desenhos, sem ser frase. Frase pra mim não dói. Tem uma frase que eu tenho no antebraço aqui, eu demorei 3 minutos pra fazer, é sacanagem. Se você falar que você sente dor em 3 minutos, você não tá preparado porque tá por vir, certo? Então, doeu muito. Nuca, lombar, uma frase que eu fiz na lombar, muito simples, mas pela região mesmo, e foi um dia que eu estava virado, aí eu não tinha certeza se a dor que eu estava sentindo era porque eu tinha dormido mal, eu estava cansado, ou se é por causa da região, porque eu ainda não terminei a boa parte das minhas tatuagens, você acredita? E outra região que incomodou bastante, velho, foi na região do chifoide, abaixo do peitoral aqui, ó, gente. Puta, velho, doeu pra caralho. Tinha uma parte que não incomodava em nada, ficava super relaxado, e na outra doía muito. Eu quero mostrar pra vocês, vou mostrar por partes, e vocês vão dizendo aí nos comentários se vocês têm alguma, se vocês concordam com o que eu tô falando ou não. Deixa algum comentário legal aí pra gente poder trocar ideia depois. Mas vamos lá, vou mostrar a primeira que eu fiz. Eu não sei se dá pra vocês verem legal. Olha só, a primeira que eu fiz foi essa frase aqui, ó. Veni, vidi, vici. Vim, vi e venci. Como eu sofri um acidente quando eu era criança e eu tive um corte no pulso, tomei 60 pontos no pulso, eu quase morri mesmo. E essa tatuagem representa muito isso. Eu vim, vi e venci porque eu vim, passei por isso, venci e tô aqui. E tô pronto para o que a vida me reserva. Outra coisa que me marcou muito, a minha família, por parte de mãe, nossos descendentes são indígenas. Então eu gosto muito de retratar histórias indígenas e sou muito fascinado por tribos, assim, a história, os rituais e tal. E em relação a isso, eu comecei a admirar muito esse tipo de tatuagem, chamado de tatuagem Maori. Esse tipo de tatuagem eu fiz freehand, ou seja, não existe esse desenho. O tatuador fez na hora comigo, foi muito louco, velho, muito louco. Tipo, eu já tinha feito umas 2 tatuagens com esse cara, e aí eu falei, cara, tô querendo fazer um desenho assim, assim, e ela não era desse tamanho todo. Ela começou no ombro,
exatamente nessa região, nessa linha, e vinha até aqui, ó, nessa linha. Essa foi minha terceira tatuagem. E todo o restante, a gente, tanto é que eu nem acabei aqui, ó, a gente foi programando assim, eu ia lá, ele fazia boas, véio. E uma coisa que eu achava muito doida é que, tipo assim, Maori, ela é contada a história nos traços, no desenho. Então eu procurei um cara que fosse especializado nisso. E depois acabou que todas as minhas tatuagens eu fiz com esse mesmo cara. Vamos lá. Então essa foi minha terceira tatuagem. O ponto que eu falei pra vocês que doeram pra caramba foi onde eu tenho essa cruz aqui, ó. Em Maori também, tá vendo? Caralho, velho, essa tatuagem doeu pra desgraça, mano. Aqui, ó, doeu pra caralho. E eu tenho uma outra tatuagem por cima, tá vendo? Que é um escaravelho. Bem, vocês vão pensar aqui. O que um escaravelho, ou seja, uma barata egípcia, tá fazendo em cima da cruz? Busque o significado. Escaravelho, o significado é a aproximação com o divino. Para mim, eu tenho minhas convicções, não posso afirmar. Desculpa passar a mão toda hora aqui, mas é porque tá foda, velho. Não posso afirmar minha religião porque eu sou um cara que poliateísta, eu acredito um pouco em tudo, entendeu? Eu pesquiso tudo antes de ficar falando que eu acho, que eu não acho. Mas bem, voltando ao assunto. Aí eu fiz essa tatuagem aqui e mandei um escaravelho por cima. Nem todas as minhas tatuagens foram legais, tá? Tem algumas tatuagens que eu acho bem zoada e eu acho legal a gente ter isso no corpo, sabe por quê? Uma vez eu queria fazer, velho, eu queria tatuar uma tartaruga. Eu queria fazer a tartaruga no tornozelo, velho. Aí eu queria fazer o Rafael do Tartaruga Ninja. Aí minha mãe falou assim, não, você já fez muita merda, fazer uma tartaruga no tornozelo. Mas aí acabou que eu não fiz, mas eu tenho algumas tatu que eu acho zoadinha, mas eu curto e não gostaria de trocar. Bem, aqui eu tenho alguns deuses egípcios. 1, 2. Eu tenho desenhos egípcios na maior parte no braço esquerdo. Tá vendo? Anúbias. Aqui eu tenho um índio. A frase que eu falei pra vocês, que durou 3 minutos, tá escrito assim, ó: mesmo que eu morra em carne, ressurgirei em espírito. Sacou? Tem uma tatuagem maia, uma caveira. Muito louco, velho. Essa aqui é uma das que eu mais amo, assim. E aí, velho, eu fui despertando uma ambição, assim, sei lá. Comecei a querer fazer tatuagem só onde o pessoal falava que doía. Por quê? Porque era sempre assim. Eu fazia uma tatuagem e o pessoal falava, doeu. E eu falava, não, mano, foi tranquilo, foi de boa. Ah, é porque você não fez em tal lugar. Aí eu ia lá e fazia. Eu falei, porra, não doeu. Olha onde que eu mandei essa aqui, ó. Mandei em cima da clavícula, velho. Aqui tem um osso. Mandei uma frase em cima da clavícula. Por quê? Só pra saber se ia doer ou não. Aí aqui tá 1992. E eu tenho uma outra tatuagem em 1992. Aqui. Aqui tem 1992. Aqui eu tenho Aquiles. E eu fiz o Aquiles no sentido do tendão de Aquiles. Aqui eu tenho Ogum, referência ao meu orixá no candomblé. Vou mostrar pra vocês. Ó, se liga. Essa é um demozinho, sei lá. Zeus. Algumas tatuagens que eu fiz, velho. Tipo a lombar. Aqui, nas costas, na nuca. Essa aqui doeu e tá inacabada ainda. Então, meu, são mais de 40 tatus, velho. Eu acho. Nunca contei, não. Depois eu conto aqui e falo. Ah, tem um braço aqui também. Tenho um índio com uma lágrima. Essa imagem aqui, pra mim, é muito forte, velho. Eu gosto muito. A Catrina. Do lado de cá eu tenho a Medusa. Eu tenho uma tatuagem em referência aos meus amigos. Tem uma frase, Santo Forte. E atrás, corpo fechado. Aqui mais, eu acho que... Ah, eu tenho um tubarão também na perna que eu vou ver o que eu vou fazer, que eu vou fechar essa perna. Basicamente, no meu corpo, o que eu não fechei foi a perna esquerda. Mas em referência a ponto, vocês viram que eu fiz praticamente toda a parte do corpo. Hoje eu tô com um projeto de querer fazer um fechamento daqui de cima, ó, circulando aqui, só que eu ainda não sei. E talvez eu vá mexer um pouco aqui, não sei ainda. Mas e aí, conta pra mim, vocês têm alguma tatuagem, vocês querem fazer uma tatuagem? Pesquisa o ponto, pesquisa o espaço, justamente por isso que eu tô te falando. Olha como eu tenho muita imagem em cima uma da outra, olha.
Eu gosto, não sei vocês. Essa é a minha linha de estética que eu gosto de desenho. Ó, tem algumas que estão inacabadas, você pode ver pelo espacinho aqui, ó. Estão inacabadas. É muito desenho para mexer, então quando você para pra ver, é muito espaço. Essa aqui, por exemplo, ó, foi uma das minhas primeiras tatuagens, até hoje eu não acabei. E tem mais de 9 anos que eu tô tatuando. Eu sei que é caro, vai de região para região. Tem gente que não consegue fazer com frequência. Eu acho que se vocês gostam, vocês não deveriam se importar muito com o que os outros acham. Se você é uma pessoa que se preocupa com o que os outros pensam de você, você deveria rever muito antes de querer fazer algo que vai ser para sua vida inteira. Eu sou um cara que eu me considero muito decidido e acho que eu sou um cara que, quando eu tenho um desejo por algo, eu vou até o fim. Se eu não conseguir, tudo bem, mas não vai faltar força de vontade. E jamais, velho, vou deixar com que as outras pessoas digam o que eu sou sem que elas me conheçam. Então, por exemplo, meu pai chegou a dizer uma frase pra mim, velho, que até hoje eu não esqueço. Meu pai dizia assim: olha, você tá todo tatuado aí, se aparece alguém me pedindo uma vaga de emprego, mesmo sabendo que você é meu filho, se a pessoa tiver o cabelo pro lado, usar terno e gravata, andar bacaninha, eu vou dar preferência a ela. Eu falei assim, pô, legal. Isso, a pessoa tá julgando o seu estereótipo, tá julgando aquilo que elas nem conhecem, que nem sabem sobre você. Se isso é algo que me incomodou, não, a única resposta que eu dei pra ele, eu falei assim, olha, não se preocupe com isso, porque eu não vou pra mesma área que você. Só. E segue a vida, velho. Eu continuo gostando de tatuagem, quero terminar as minhas, quero manter mais partes do meu corpo fechado e não faço isso para chamar atenção nem nada. Tanto que Giovana vê, eu saio na rua, não a parte das vezes, se eu puder evitar ficar sem camisa, se eu puder andar mais coberto. Reunião de família eu costumo, justamente para quê? Para não provocar no outro uma vontade de poder dizer para mim que eu posso ou que eu não posso fazer. E eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Tá tocando aqui, gente, não se importa não. Eu fiz o que me deu vontade, nunca dependi dos outros. Comecei a trabalhar muito cedo justamente para ter a minha responsabilidade, para ter as minhas obrigações. E outra, tatuagem não define caráter nem nada. Eu sou um cara que não bebo, não fumo, não uso droga e também não julgo quem faz isso, entendeu? Acho que as pessoas são livres e fazem o que bem entender. E lembre-se, se você está querendo fazer uma tatuagem grande, fazer alguma coisa que as pessoas não te aprovam, que não aprovam a sua ideia, lembre-se, você carrega seus fardos e não o outro, entendeu? Não se preocupe com o outro, seja feliz com a sua vida, com as suas escolhas, independente de qualquer opinião alheia, beleza? Fique em volta das pessoas que te cercam e que te amam, aquelas que te apoiam e que confiam em você. E jamais abaixe a cabeça para qualquer outra pessoa porque ela é diferente de você. Eu me considero diferente da maior parte das pessoas justamente por isso. Eu tenho a minha personalidade, o meu jeito, eu sou sério, mas é uma arte que eu admiro, é algo que sempre quando eu vejo na rua eu presto muita atenção, eu presto atenção em detalhe, eu quero ver, porque eu acho que isso conta a história um pouco da pessoa, entendeu? Sei que tem gente que faz alguns desenhos só aleatórios, vai do querer de cada um. As minhas linhas de tatuagem são todas pretas, tá vendo? Chamada de black and gray. São todas escalonadas de cinza com preto. Eu nunca usei nenhuma outra cor no meu corpo, porque é algo que pra mim é legal. Eu gosto de tatuagem preta. Enfim, acho legal as tatuagens coloridas no corpo de outras pessoas, mas em mim eu nunca achei legal, sabe? Mas enfim, é isso. E uma que eu não mostrei também, que eu tenho no joelho. Olha só que legal. Mandei uma aqui, ó. Mandei aqui, parte de dentro da coxa, até aqui mais ou menos. Parte de trás inteira, pra vocês verem de novo com calma. Onde que eu falei que eu joguei Guitar Hero foi aqui. Bem, pessoal, o vídeo é esse. A Giovana ainda vai cortar, vai editar aí. Tem muita coisa que eu falei que não é necessário. Se você gostou, comenta que gostou, curte nós aí, segue a Giovana, faz o que tiver que fazer.
E não se esqueça, ontem eu vi um vídeo, achei engraçado, se hidratem.